Olá, meus amores e amoras! Sejam bem-vindos ao nosso vídeo, ao nosso Instagram. Muito bom ter vocês aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Carla Belmonte e hoje a gente vai fazer um bolinho, né? A gente vai montar um bolinho. Vou mostrar para vocês como é que eu faço a montagem dos meus bolos, para que eles fiquem bem estruturados, bem certinhos e não tenha nenhum desastre na entrega para o cliente. O que você precisa atentar quando você vai montar um bolo? Primeiro, qual é a decoração que você vai fazer? Se você vai montar um bolo para pasta americana, você tem mais liberdade com relação à massa, porque ele tem toda uma estrutura que vai segurar ele. Se você vai montar um bolo que vai ser decorado com buttercream, você tem que ficar mais atento à sua estrutura, principalmente porque é um bolo que vai um creme em volta, então ele tem que estar bem estruturado, tem que ser uma massa correta, um recheio no ponto correto, a quantidade de calda correta, porque se você não prestar atenção nesses detalhes, o bolo pode vir a desandar, escorregar, né? As camadas escorregarem, pode ele tombar para o lado, N coisas podem acontecer. Então, é muito importante que você use a massa correta, ponto de recheio correto, quantidade de calda correta. E como é que faz? Primeiro de tudo, que é mais importante, você tem que prender a sua massa no MDF, não pode deixar o bolo solto porque vai escorregar, ele vai sambar. Aqui eu já prendi a minha. Você tem várias formas de prender. A minha preferida de todas é o chocolate derretido, o chocolate fracionado, porque ele vai secar e ele vai realmente prender. Ou você pode utilizar também o próprio buttercream, o recheio, pode utilizar a glucose, mas cada ingrediente vai ter uma certa influência na forma como ele vai ficar preso, né? O buttercream é um creme mais molinho, mais leve, ele vai ficar em temperatura ambiente, pode ser que ele escorregue mais fácil. O recheio prende um pouco melhor. E as formas que para mim mais funcionam é o chocolate derretido e a glucose. Aqui no caso estou usando o chocolate derretido, que para mim é a melhor forma. Outra coisa, o que você precisa tentar prender o bolo, a gente vai começar a montar. Calda. Para quem utiliza calda, tomar cuidado para não colocar em excesso. Eu sempre coloco calda, umedeço meu bolo com o esguicho, tá? Eu acho mais fácil, eu acho mais seguro, eu consigo precisar a quantidade de líquido melhor. O que você pode utilizar para umedecer o bolo? Você pode utilizar água saborizada, a calda. Então você tem N possibilidades aqui. Sempre prestando atenção para que aquela calda, se você for utilizar alguma coisa saborizada, que combine com o bolo. Recheio. Ponto de recheio é brigadeiro. Aquele ponto que não chega, é antes do ponto de enrolar, aquele ponto mais consistente, que ele cai quando você está fazendo o brigadeiro, e você levanta a colher, ele cai, ele faz um montinho ali em cima, que ele não afunda imediatamente, porque ele tem que ter um recheio que ele não vai vazar pela lateral. Se ele ficar muito mole, ele vai escorrer. Cinta, muito importante você colocar a cinta de contenção de buttercream em volta. Para quê? Para que seu recheio não vaze, não forme barriga, não escorra pela massa. Então ele ajuda, é algo que te dá mais estabilidade, que ajuda a estruturar melhor o recheio dentro da massa. Massa amanteigada, eu sempre indico a massa amanteigada para bolo com buttercream. Tem gente que faz com outros tipos de massa e cada um sabe com a forma como vai montar, cada profissional tem a sua forma, a sua didática. Eu acredito que a massa amanteigada te dê mais estrutura, porque ela é uma massa mais estável. Até porque se você for transportar o seu bolo gelado, a manteiga, ela leva a manteiga na massa, a manteiga quando está gelada ela endurece, então ela fica mais durinho, o seu bolo fica mais durinho, mais estruturado. Isso é bem importante de você ter em mente. Primeiro que eu começo fazendo. Já prendi a minha massa no MDF, vou agora umedecer e depois que eu umedecer eu vou fazer a cinta e começo a colocar recheio e assim eu vou até a última camada, tá? Vou cortar aqui a pontinha, que eu não cortei. Com mais ou menos 1 centímetro do saquinho. Se você preferir, você pode usar um bico de confeitar também, um perlê. Eu tenho, apesar de não parecer, eu tenho 2 tipos de recheio aqui. Deixa eu pegar esse. Vou pra cá. Então eu venho aqui com o buttercream e faço uma cinta, né? Que é contornar o bolo para proteger o recheio.
Prontinho. Montei meu bolo. Essa é uma massa manteigada, que ela esfarela muito, mas é a característica da minha massa mesmo. Agora eu vou cobrir ele, colocar no acetato e deixar descansando. É importante que o bolo fique na geladeira para que ele ganhe estrutura. Eu sempre recomendo que deixe de 8 a 12 horas na geladeira. Tá? Prontinho, meus amores. É isso que eu queria mostrar pra vocês. Beijo grande.